Uniclac. Vamos lá, pessoal, bloco 3, aula 3. Vamos falar agora um pouquinho sobre assistência judiciária gratuita. É um subtema, né, de partes procuradores, de acordo com o seu edital, mas vale a pena a gente falar e detalhar alguns detalhes. Quando a gente fala em assistência judiciária gratuita, o que a gente tem que lembrar? Que a assistência judiciária gratuita é o direito que a parte tem de postular em juízo sem o pagamento das despesas processuais, você vai estudar comigo ainda despesas, e de honorários advocatícios. Quem vai prestar a assistência judiciária é o sindicato da categoria. Então, quem presta assistência judiciária é o sindicato da categoria. Eu tenho essa previsão numa leizinha processual que nós temos, que é a Lei 5584 de 70. Vale a pena a leitura. A Lei 5584 de 70 fala assim no seu artigo 14. Na JT, a assistência judiciária se refere à Lei 1060 de 50. Será prestada pelo sindicato da categoria profissional a que pertencer o trabalhador. Parágrafo 1º, ao trabalhador. Então, assistência judiciária gratuita é só para o empregado, só para o trabalhador. A assistência devida a todo aquele que perceber salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal, ficando assegurado igual benefício ao trabalhador de maior salário, uma vez provado que sua situação econômica não lhe permite demandar sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Então, a assistência judiciária gratuita é prestada ao empregado pelo sindicato quando ele preencher os requisitos da assistência judiciária gratuita. Então, para ter assistência judiciária gratuita, tem que ser, só para o checklist, né? Ser beneficiário da justiça gratuita, salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal ou maior, mas não tem condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo próprio sustento de sua família, e também estar assistido pelo sindicato aí da categoria. Isso exatamente foi o que diz a lei. Bom, o artigo 18 da lei diz o seguinte aí: a assistência judiciária nos termos da presente lei será prestada ao trabalhador, ainda que não seja associado ao respectivo sindicato. Esse ponto é importante. Mesmo que o empregado não seja associado ao sindicato, ele terá direito à assistência judiciária gratuita, tá? Não é só filiado de sindicato, claro que não. Quais são os benefícios da assistência judiciária gratuita? Benefícios: isenção do pagamento das despesas processuais, custos processuais, por exemplo, né? E também o não pagamento, se for o caso, de honorários advocatícios. Agora, cuidado aqui com a diferença. Vamos falar um pouquinho agora só da justiça gratuita. Veja, a assistência judiciária é privativa do empregado. Por quem? Por seu sindicato. Show. A justiça gratuita, o benefício da justiça gratuita não exige a presença do sindicato. Eu posso ser só um beneficiário da justiça gratuita e estar acompanhado de advogado particular. Mais um detalhe: os benefícios da justiça gratuita alcançam o empregado e o empregador, reclamante e reclamado. Mais um detalhe, cheio de detalhes. Os benefícios da justiça gratuita podem ser concedidos de ofício, é requerimento, que é a regra, ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Na telinha, o artigo 790, parágrafo 3º da CLT. É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho, de qualquer instância, conceder a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, aqueles que perceberem salário igual ou inferior, mais uma vez o requisito, ao dobro do mínimo legal, ou recebem mais, declarem sob as penas da lei que não estão em condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Então, aí está. Observa, os benefícios da JG podem ser a requerimento ou de ofício pelo juiz do tribunal em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, desde que você preencha esses requisitos. Não faz uma vedação que é privativo do empregado reclamante. Então, pode ser tanto o empregado quanto o empregador. Renzete, para ter direito a esses benefícios, tem que juntar, para esse benefício, tem que juntar o quê? Está devendo o aluguel, devendo a luz, o gás, a Casa Bahia. Não.
basta uma mera declaração, uma afirmação da parte, né, na própria petição inicial, ou do seu advogado. Pode o advogado usar aquele parágrafo pronto, né? Requer os benefícios da justiça gratuita, uma vez que o reclamante não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio de sua família. É isso. Então, não tem que juntar um camalhaço de documento. Basta que você declare que não tem condições. Ou a parte faz isso, né, o reclamante, ou o seu próprio advogado. OJ 304 da SDI 1 do TST. Declaração de pobreza. Olha lá o tema central. Atendidos os requisitos da Lei 5584/70, artigo 14, parágrafo 2º, você já viu comigo, para a concessão da assistência judiciária. Basta a simples afirmação. Basta a simples afirmação do declarante ou de seu advogado na petição inicial para se considerar configurada a sua situação econômica. Ok? Então, basta a afirmação do declarante ou de seu advogado para que você tenha os benefícios da justiça gratuita. Cuidado! Agora você vai abrir o olhão, vai esticar os ossos, vai subir um pouquinho o nível comigo e vai relaxar. Presta atenção! Eu sempre ensinei para você, meu ex-aluno que voltou para fazer o ponto a ponto comigo, a OJ 331 da SDI 1 do TST, que dizia o seguinte: desnecessária a outorga de poderes na procuração para que o advogado postule os benefícios da justiça gratuita ao reclamante. Ou seja, declare a insuficiência econômica, a hipossuficiência econômica do reclamante. Desnecessário poderes específicos para isso. Então, ou seja, quem tem poderes para foro em geral poderia perfeitamente pedir, requerer os benefícios da justiça gratuita para o seu cliente ao juízo. Isso estava na OJ 331, que dizia assim, presta atenção, desnecessária a outorga de poderes especiais ao patrono da causa para afirmar declaração de insuficiência econômica destinada à concessão dos benefícios da justiça gratuita. Ocorre que, em 30 de junho, recente, de 2016, essa OJ foi cancelada. E, Renzete, por que essa OJ foi cancelada? Ela foi cancelada em decorrência do novo CPC, que no artigo 105 exige que para que o advogado requeira, postule os benefícios da justiça gratuita para o seu cliente, ele tem que ter poderes específicos para essa declaração. Então não pode ser poderes para foro em geral, é poder específico. Vai lá comigo, artigo 105 do CPC de 2015, aço vem prova. Fala lá, a procuração geral para foro, outorgada por instrumento público ou particular, é o basicão, assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto o quê? Pula. Assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar em cláusula específica. Então, hoje, para o advogado requerer os benefícios da justiça gratuita para o seu cliente, declarar a hipossuficiência econômica do seu cliente, ele tem que ter na procuração, no instrumento de mandato, poderes específicos para tanto. Antes não precisava, hoje sim. Por isso que foi cancelada essa OJ. Beleza? Cuidado, abre o olhão. Vale para sua prova, hein? Aí o CPC no artigo 99 vem e fala o seguinte: o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro, no processo ou em recurso. Volta para mim. A qualquer momento você pode postular os benefícios da justiça gratuita. Renzete, e não só o autor, não só o reclamante, não é isso? Porque fala, na petição inicial é o reclamante. Na contestação é o reclamado. Por terceiro que integra a lide. Ou na fase recursal. Então todo mundo pode pedir, em qualquer tempo, de acordo com o novo CPC. E aí o parágrafo 3º fala, presume-se verdadeira a alegação de suficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Presume-se verdadeira, pessoa natural, pessoa física. Basta que ao menos declares a sua hipossuficiência econômica, que já presume-se verdadeira, não tem que provar nada. Presume-se. Seguiremos lá para o OJ 269. O benefício da justiça gratuita pode ser requerido em qualquer tempo ou grau de jurisdição. Ok, já vimos isso. Desde que, atenção, na fase recursal
seja requerimento, formulado no prazo alusivo ao recurso. Atente-se aqui a isso. Você pode requerer os benefícios da JG em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Mas quando for no momento da interposição de um recurso, você tem que requerer no prazo recursal. Por quê? Por quê? Porque tem que lembrar que para você interpor um recurso, existe um pressuposto extrínseco chamado preparo. O que é preparo? Custas, mas depósito recursal. Então, cuidado, não sei quem é você, se tem que pagar custos ou não, não sei quem é você nesse processo. Então, se você postular os benefícios da justiça gratuita na fase recursal, tem que fazer isso no prazo alusivo ao recurso. Fica de olho nisso. Aí o CPC fala no artigo 99, parágrafo 7º. Requerida a concessão de gratuidade de justiça em recurso, o recorrente será dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferida, fixar prazo para a realização do recolhimento. Então, o novo CPC fala que você vai requerer a concessão da gratuidade de justiça do recurso, beleza? O relator analisa. Se ele indeferir a gratuidade, ele tem que abrir um prazo para você realizar o recolhimento, completar aí. É o que diz o novo CPC. E o parágrafo 4º fala que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade de justiça. Foi o que eu disse. Eu posso ter um advogado particular e eu ter os benefícios da justiça gratuita. Agora, eu não posso ter advogado particular e ter os benefícios da assistência judiciária gratuita. Aí não. Aí é outro papo. Beleza? O parágrafo 1º do artigo 98 do CPC fala o que vai compreender esse benefício da justiça gratuita. Aí fala lá, né, rapidamente, taxas, custas, selos, despesas, enfim, é tudo elencado lá no novo CPC. Tá, maravilha. Honorários, beleza, fala em depósito. Cuidado aqui. Falar que você é beneficiário da justiça gratuita, você está isento às despesas processuais, o que não alcançam as multas processuais. Se você tem uma multa, por exemplo, por litigância de má-fé, se você tem uma multa porque você vai lá e apresentou embargos declaratórios, protelatórios, isso você tem que pagar. Isso não alcança despesas processuais. Beleza? Artigo 98, parágrafo 4º do CPC. A concessão de gratuidade de justiça afasta o dever afasta o dever do beneficiário pagar ao final, não afasta, o dever do beneficiário pagar ao final as multas processuais. Então, afasta as despesas. As multas processuais, não. Ser beneficiário da JG não afasta multa processuais, tá? Fica ligado nisso. Bom, o novo CPC, subindo um pouco o nível, fracionou isso aí, diz que pode ser alegado todo o tempo, só parte dos atos ser beneficiário, posso reduzir percentual. Então, abriu aí um leque de como você poderia fazer em relação aos benefícios da justiça gratuita. Abriu um leque mesmo. Bom, nós vimos também, só um papo aqui rápido, que no processo civil, vigora hoje o princípio da cooperação. Não é o princípio inquisitivo do inquisitório, que é o nosso. Lá é cooperação. Então, se o juiz indefere os benefícios da justiça gratuita, ele tem que fundamentar porque indeferiu. E mesmo assim, tem que antes abrir um prazo para que a parte determine, comprove que preenche os requisitos para os benefícios da justiça gratuita. Olha aí. Esse claramente é o princípio da cooperação. Quem pode postular os benefícios da justiça gratuita? Pessoa física ou pessoa jurídica? Reclamante e reclamado. Fala, STJ. Súmula 481. Faz jus ao benefício da justiça gratuita pessoa jurídica ou com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Então, a pessoa jurídica também pode ser beneficiária da justiça gratuita, desde que demonstre que não tem condições de arcar com as despesas processuais. O reclamante, o empregado, pessoa física lá, basta que ele declare que não tem condições para que presuma-se verdadeiro aquilo e ele seja beneficiário da JG. O empregador, pessoa jurídica, está dizendo aqui, tem que comprovar que não tem condições de arcar com as despesas processuais. Ok, pessoal? O novo CPC fala assim,
no artigo 98, a pessoa natural ou jurídica. Está tudo tão regulamentado agora no novo CPC, fica ótimo, né? Acabou a lei 1060 pra gente. Brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recurso para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei. Então, todo mundo vai ter direito ao benefício agora. Ficou muito mais claro com o novo CPC. Então, a simples declaração, presta atenção aqui. A simples declaração vale para o empregado, reclamante, pessoa física. Pessoa jurídica pode ser, sim, beneficiário da justiça gratuita, mas tem que comprovar. Só abrindo um parênteses aqui. Você tem a prova objetiva, você é analista, e você tem também o estudo de caso. E às vezes é discursiva, não é isso? E eu sempre preparo vocês logo para tudo. Se cair alguma coisa, alguma questãozinha nesse gênero, cita um informativo que eu vou te falar agora, que é o informativo 86 do TST, que fala o seguinte, ó, sabemos que o sindicato é pessoa jurídica, certo? Que o sindicato é um exemplo, como uma pessoa jurídica que é, não basta que ele apenas declare-se que não tem condições de arcar com as despesas processuais. Tem que comprovar. Vem lá, vamos lá. Quem sabe aí não cai no seu estudo de caso, na discursiva, seja lá. Diz assim o informativo 66. Vale citar numa discursiva, hein? Sindicato, justiça gratuita, concessão. Olha aqui. Para a concessão do benefício da justiça gratuita ao sindicato, que atua na condição de substituto processual, faz-se necessária a demonstração inequívoca da fragilidade econômica do ente, não se admitindo a mera declaração, de pobreza firmada em nome dos substituídos, inaplicável, portanto, a OJ 304 da SDI1 do TST. Informativo cai, Renzetti? Não. Informativo ainda, canta essa pedra, ainda não cai num TRT, caem as súmulas e OJs, mas preste atenção. Quem já estudou comigo, quem já fez preparação comigo de estudo de caso, discursiva, ou assistiu meu curso completaço, que eu já deixo você na ponto de bala, sabe que citar a ideia de um informativo, não o número, não tem que botar o número, mas a ideia de um informativo do TST faz a nota subir, porque mostra conhecimento. Arroz com feijão, todo mundo escreve na discursiva, mas se você lançar lá um filezinho diferencial, o examinador vai se espantar e sobe com a sua nota. Beleza? Quem sabe eu não faço aí um módulo de estudo de caso? Quem sabe? Muito bem. Se, presta atenção aqui, o reclamado for o beneficiário da justiça gratuita, ele está isento do depósito recursal, Renzetti? Não. Nós mesmos aqui, eu me inclinei e mudei o posicionamento depois, junto com o TST. Preste atenção aqui. O reclamado beneficiário da justiça gratuita, ele está isento do pagamento das custas processuais, que é o ressarcimento ao erário, ao cofre. Custas. Mas não alcança o depósito recursal, já que o depósito recursal tem a natureza de garantia do juízo. Depósito recursal tem a natureza de garantia do juízo. É outra situação. Então, repetindo, reclamado isento, ou seja, beneficiário da JG, não paga aí as custas processuais, o que não alcança, não alcança o depósito recursal. Checklist, resumindo, vamos lá, vocês gostam disso, também gosto, né? Se eu estiver falando em assistência judiciária gratuita, nós temos a exigência cumulativa de 2 requisitos. Primeiro, a assistência do sindicato e ser beneficiário da justiça gratuita. Beleza. Se for só os benefícios da JG, eles estão ligados à isenção do pagamento de despesas processuais, assistido ou não por sindicato. Foi o que eu disse para você. Eu posso ter um advogado particular, sem nenhum problema, e ser beneficiário da justiça gratuita. É uma outra situação. Beleza, pessoal? Tranquilo? Estamos mega juntos até aqui? Tenho certeza que sim. Bom, com isso a gente encerra aqui, deixa eu só pegar o nosso próximo material. Com isso a gente vai encerrar o tópico de partes e procuradores. Viram que é um tópico grande. Então, é importantíssimo que vocês revejam esse ponto aí. Todos os editais têm partes e procuradores, então se você estiver estudando para todos os TRTs, você continua com partes e procuradores, porque vai despencar na sua prova. Fechado? Muito bem.
Vamos então, a partir de agora, tratar de quê? Eu vou escolher um tema aqui legal na sequência pra gente. Já falei que eu não vou sempre seguir o edital. Eu quero fazer da forma mais didática possível. E falaremos então das despesas. Pronto, despesas processuais é o nosso próximo tópico, o nosso próximo tema. Vamos lá. A gente tem aí uns 10 minutinhos antes de acabar esse bloco, então a gente pode conversar na maior tranquilidade da face da Terra, sem problema. Quando a gente falar em despesas processuais, sempre que a gente falar, vamos bem devagar, em despesas processuais, não dá trabalho. A gente vai sempre programar o nosso estudo inicial para falar de custas. Custos e emolumentos. Quando você utiliza a máquina, o judiciário, já que você sabe que a regra, sem dúvida, você sabe disso, eu sei, é que a jurisdição é inerte, tem que ser provocada, nós temos que ressarcir o Estado quando eu provoco, quando eu utilizo a máquina. Essa é a ideia basilar. Então, eu vou ressarcir o Estado através das custas. Foi por isso que eu acabei de falar para você. Que se o reclamado é um beneficiário da justiça gratuita, ele não paga custas. É diferente. Ele não paga custas. Não, custa ele está fora. Mas ele paga o depósito recursal. Situações totalmente diferentes. Então, custas é o ressarcimento ao erário. Eu estou usando a máquina. Se eu estou usando a máquina, eu vou ressarcir. Essa é a ideia básica. Mas aí, para começar a falar, para começar a pensar em custas, nós teremos que fazer outra divisão. Que divisão? Das custas na fase de conhecimento e para as custas na fase da execução. Então, já colocou no caderno, despesas processuais, não foi? Foi. Então, começa lá, custas. Falei em custas, vou dividir em fases. Fase de conhecimento e fase da execução. Vai mudar? Vai mudar. Vai mudar sim. Eu vou fazer o seguinte, um mega esquema com você, acho que vale a pena, e depois a gente lê a letra da lei. Prefiro. Pode ser? Podemos ser? Então tá, vamos só antes passar aqui o basicão para você não se perder. Basicão é esse daqui, tá no caderno de despesas processuais e são os gastos com o processo. Despesa é gênero, meu amarelinho, despesa é gênero, do qual são espécies, custas, emolumentos, honorários, perito, advogado assistente. Agora eu estou nas custas. Custas, natureza de taxa, ressarcimento ao Estado. Emolumentos, serviços que são prestados pela secretaria. Quando falar em emolumentos, são atos não jurisdicionais, tá bom? Chegaremos lá. Muito bem. Você falou que ia fazer um quadrinho, não foi? Sim. Vamos fazer esse quadro agora. Você vai fixar nesse quadro. Custas. Vamos falar de custas, inicialmente, na fase de conhecimento. Deixa eu mudar a canetinha aqui a cor, vai ficar mais fácil. Então, custas na fase de conhecimento. Custas na fase de conhecimento. Aí você tem que saber o seguinte. Quem paga as custas na fase de conhecimento? É a primeira regrinha que você deve saber. Quem paga as custas na fase de conhecimento? Quem paga as custas na fase de conhecimento é o vencido. O vencido paga as custas na fase de conhecimento. Quem é o vencido? Reclamante ou reclamado. Quem paga as custas na fase de conhecimento é o reclamante ou reclamado. Reclamante ou reclamado pagam as custas na fase de conhecimento. Muito bem. Quando que o reclamante paga as custas na fase de conhecimento? Quando ele não ganhar nada. Toda vez que você se perguntar quanto ganhou o reclamante, nada, 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 então ele paga as custas. E quando que ele não ganha nada, Renzete? Quando a ação é totalmente improcedente, ele ganha nem um centavo. Quando ele não comparece à audiência inaugural e a ação e o processo é arquivado, ele ganha quanto? Nada.
Então, toda vez que ele não ganhar nada, nem um centavo, ele, reclamante, paga as custas. Isso é uma técnica para te ajudar. É ponto a ponto, pessoal. É jogo rápido, a prova está chegando. Então, na fase de conhecimento, quem paga custas? Quem? O vencido. Quem é o vencido? Reclamante ou reclamado? O reclamante é vencido quando? Quando ele não ganhar nada. Não ganhou nada, ele é o vencido. E quando que o reclamado é o vencido? O reclamado é o vencido quando ele perde alguma coisa, qualquer coisa. Se a reclamação trabalhista tiver, um exemplo, 100 pedidos e 99 pedidos julgados improcedentes e um único pedido procedente, eu tenho uma sentença, então, parcialmente procedente. Se eu tenho uma sentença parcialmente procedente, concorda comigo? O reclamante ganhou alguma coisa, não ganhou? Ganhou. Então, se o reclamante ganhou alguma coisa, o reclamado perdeu alguma coisa. Se ele perdeu alguma coisa, ele paga custas. Eu não tenho a sucumbência recíproca aqui, pessoal, como você tem no processo civil. Então, o reclamante paga quando não ganhar nada, e o reclamado paga quando perder alguma coisa. Volte lá, tá? Então, o vencido. Muito bem. Vamos voltar. Voltando aqui, só mudar a corzinha para ficar igual. Quem paga já sei. Quanto paga? Quanto paga? Paga quanto? Paga quanto? Sei quem paga, quanto paga? Quanto? Quanto paga? 2%. 2%? 2%. 2% de quê? Olha a dica do RR, hein? Do valor do acordo. Não teve acordo. Não? Não. Da condenação. Teve condenação? Não. Mas nessa a ação é declaratória. Ah, tá. Então, o valor da causa. É indeterminado. Que o juiz fixar. Quanto paga? Quanto paga? 2%. 2%. Desculpa aqui, deixa eu apagar. Quanto paga? Quanto? 2%. 2%? 2%. 2% de quê? 2%. Do acordo. Do acordo. Do acordo? Do acordo. Não teve acordo. Tem que aprender a mexer com isso mais rápido, né? Do acordo. Não teve acordo. Condenação. Não teve condenação. Valor da causa. Ah, é valor indeterminado. Que o juiz fixar. OBS. É muita coisa, hein? OBS. Observado mínimo de R$10,64. Observado mínimo de R$10,64. Quer dizer o quê? Isso aí. Que a guia não recebe menos que esse valor. Fui condenado em R$2. 2% de R$2 é centavos. Não é nada. Vai ter que pagar quanto? R$10,64. É o mínimo. Observado o mínimo de R$10,64. Volta lá para amarrar isso aqui. Então, já sei quem paga, quanto paga, e agora eu até acho que é o mais importante para a prova. Quando paga? Quem paga, quando paga, quanto paga e quando paga. Quando paga? Ao final. Após o trânsito em julgado. Essa é a regra. Ao final, após o trânsito em julgado, salvo se houver a interposição de recurso. Que aí terá que ser comprovado o recolhimento das custas dentro do prazo recursal. Organizou o quadro? Organizou? Vamos ver a lei dele, fica tranquilo. Vamos só passar ele agora na uma forma mais rapidinho para ver se você prestou atenção. Vem comigo, vai acompanhando, larga tudo, acompanha na telinha que vai te ajudar. Vamos lá, vou passar marcando o amarelinho aqui, vai te ajudar. Vou até mudar Não, pode ser o amarelinho mesmo que vai ficar mais visível. Custas, despesa processual. Custas na fase de conhecimento. E vai ter a execução também? Vai.
Por hora é fase de conhecimento. Tem que saber o quê? Quem paga as custas? Quem? Quem vai pagar as custas? Quem paga as custas é o vencido. Quem é o vencido? Reclamante ou reclamado? O reclamante é o vencido quando? Quando nada, quando ele não ganhar nada. Sempre que o reclamante não ganhar nada, ele paga as custas. Ação improcedente, arquivado o processo. Quem paga custas? Reclamante. Reclamante. Só ele? Não. O vencido pode ser o reclamado. Quando o reclamado é o vencido? Quando ele perde. Quando ele perde. Se ele perder alguma coisinha, um pedido só, ele é o vencido. Ele perde, ele paga as custas. Só não paga as custas do vencido, isso é interessante, eu não coloquei aqui também, se ele for beneficiário da JG, da Justiça Gratuita. Você já estudou isso comigo já. Se o vencido for beneficiário da Justiça Gratuita, ele não paga custas. Ok. Beleza. Então, quanto paga de custas? Paga quanto? 2%. 2% de quanto? Do acordo. Sempre tem que ter um acordo primeiro. Não tem acordo, da condenação. Não tem acordo nem condenação, tem o residual. Tem valor da causa. Tem valor da causa. Ou, quando for indeterminado, o valor que o juiz determinar. O valor que o juiz fixar. Observado o mínimo de R$ 10,64. A guia não aceita de custas menos R$ 10,64. O valor não muda para sua prova, fica tranquilo. Volta lá. Quando paga? Quem paga, quanto paga e quando paga? Paga ao final, é a regra. Após o trânsito em julgado, paga as custas. Regra. Salvo se houver interposição de recurso. Se houver interposição de recurso, o pagamento das custas deve ser comprovado dentro do prazo recursal, já que neste caso eu vou estar diante aí de um pressuposto de admissibilidade, de um pressuposto extrínseco. Ok, pessoal? Ufa! Copie o quadro aí, dá uma relaxada rápida e já volta para o último bloco comigo, que a gente vai agora ler a lei sobre essa hipótese da fase de conhecimento. E já avança para a execução e tem outras regrinhas ainda aqui em relação ao acordo, por exemplo. Te espero, não demore. Clique like.